O maior ateu que já andou na Terra foi estudar Jesus Cristo. Qual foi o gatilho, cara? O que fez você ir por esse caminho? Como eu disse, eu estudo o processo de formação de pensadores. Como é que Einstein, com 26 anos de idade, 27 anos, abriu o leque da sua mente para produzir uma teoria fora dos muros de uma universidade, numa firma de patentes, sem nenhum glamour intelectual? Isso é um objeto muito interessante de Como estudo. é que é? Ele não tinha nenhum orientador, professor, doutor, um jovem que era tímido, que não deu certo como aluno, que tentou se colocar numa universidade e foi preterido como professor, não era eloquente, e que tinha uma emocionalidade com viés depressivo. E mais pra frente, quando já era famoso, internou um filho num manicômio e cometeu um erro crasso, porque não foi visitá-lo. O homem que mais conheceu as forças do universo, e ninguém fala sobre isso, ele foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o mundo físico, a sua mente, porque o ambiente tétrico de um manicômio, as alucinações, delírios do seu filho, que ele não conseguia usar toda a sua estrutura lógica, matemática e física para entender, porque não dá para entender, e deveria abraçar seu filho, porque ninguém é de seu menor valor. Mesmo um psicótico, uma pessoa portadora de uma esquizofrenia, tem uma complexidade e deve ser valorizado como ser humano único e irrepetível. Einstein não fez isso. Então, enfim, eu estudei a mente de pessoas que conseguiram libertar o seu imaginário e eram seres humanos e falharam dramaticamente. Por um lado, também Freud viveu esse drama entre a intelectualidade e baniu da família psicanalítica quem pensava contrariamente suas ideias, como Jung e Adler, por exemplo. Mas eu fui até esse homem, Jesus Cristo, e fui estudá-lo e fiquei perplexo, porque como pode, no exato momento em que Judas Iscariotes o beija, era para detonar o primeiro fenômeno, o gatilho da memória, abrir uma janela traumática ou killer. A traição é um golpe fatal, e quem nos trai são os amigos. Os inimigos, os desafetos, nos frustram. Aqueles que você se doa e te machuca na raiz, isso é uma traição. E naquele momento, quando abre uma janela traumática, duplo P, com duplo poder de ter um volume enorme de tensão e poder de fechar o circuito, e você não abre milhares de janelas com milhões de dados para dar respostas inteligentes, ou você agride, como muitas pessoas fazem, ou você recua timidamente. E ali havia uma escolta de soldados. Era para ele ter uma dessas reações. Mas, para espanto da psiquiatria, da psicologia, sociologia e psicopedagogia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou. Ele o chamou de amigo. Amigo, porque ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo. E usou uma pergunta e levou o método do questionamento em níveis que o grande questionador da filosofia, Sócrates, jamais imaginou. Amigo, por que você está aqui? Claro que ele sabia porque ele estava lá. Só que ele não dava respostas prontas. Ele queria que o ser humano encontrasse o mais importante endereço. Ele queria que os seus alunos elaborassem as suas respostas. Aí eu teci uma frase: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então, para encerrar, Einstein era a maior celebridade da ciência, a primeira grande celebridade da ciência, internou seu filho e não o visitou. Freud, o grande construtor da psicanálise, com uma intelectualidade enorme e também muito sociável, porque escrevia milhares de cartas para os seus amigos, mas não conseguiu abraçar quem o contrariava em relação à teoria da sexualidade. Agora estava ali, o mestre dos mestres, sendo beijado por um aluno, porque na verdade era uma senha para a traição, e ele de fato o abraça. Ele dá tudo que tem para aquele que pouco tinha. Eu fiquei perplexo. E aí virou cristão? E virei um cristão sem fronteira.